e que desde a infância você sabe as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quão notavelmente os tempos se repetem. Como eu disse agora mesmo na leitura do capítulo, o aviso de Paulo deu sobre seus próprios tempos é tão necessário para esta era presente. Novamente a escuridão se adensa e as névoas pairam pesadamente em torno de nossos passos. Homens maus e sedutores pioram cada vez mais e muitos desviaram seus ouvidos da verdade para ouvir fábulas. Nem nos surpreendemos que seja assim. A história deve se repetir enquanto tivermos a mesma natureza humana para lidar, os mesmos pecados para enrendar a humanidade, a mesma verdade para ser menosprezada e o mesmo demônio para incitar os homens ao mesmo mal. Mas, irmãos, quando os mesmos males vierem, devemos aplicar a eles o mesmo remédio. Quando surge uma doença que causou danos mortais em tempos passados, os médicos perguntam por remédios que em uma ocasião anterior refrearam o inimigo. Somos obrigados a fazer o mesmo em questões espirituais. Devemos ver o que Paulo fez em seus dias, quando a malária da falsa doutrina estava no ar. É notável quão simples, como regra, é tudo que é realmente eficaz. Se uma descoberta é feita na ciência ou na maquinaria, ela é compilada no início, e isso pela mesma razão de ser imperfeita. Mas todas as melhorias são na direção da simplicidade. É exatamente o mesmo com os ensinamentos espirituais. Quando chegamos à realidade, cortamos a superfluidade. Não falemos em inventar medidas sábias para a presente aflição no mundo espiritual, mas usemos o grande remédio que foi tão eficaz nos dias de Paulo. E Paulo ensinou o evangelho ao jovem Timóteo. Ele o fez não apenas ouvir sua doutrina, mas ver sua prática. Não podemos forçar a verdade sobre os homens, mas podemos tornar nosso próprio ensino claro e decidido, e tornar nossas vidas consistentes com isso. A verdade e a santidade são os antídotos mais seguros para o erro e a injustiça. O apóstolo disse a Timóteo: continue nas coisas que aprendeu e das quais foi informado, sabendo de quem as aprendeu. Ele então se deteve em outro remédio potente que tinha sido de grande utilidade para o jovem pregador, a saber, o conhecimento da Sagrada Escritura desde sua mais terna infância. Esta foi para o jovem Timóteo uma de suas melhores salvaguardas. Seu treinamento inicial o segurou como uma âncora e o salvou da terrível deriva da época. Jovem feliz de quem o apóstolo poderia dizer: desde a infância você conhece a Sagrada Escritura, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Irmãos, para estarmos preparados para o conflito que se aproxima, temos apenas que pregar o Evangelho e viver o Evangelho, e também cuidar para que ensinamos às crianças a palavra do Senhor. Este último deve ser especialmente atendido, pois é pela boca de bebês e crianças de peito que Deus acalmará o inimigo. É inútil sonhar que o aprendizado humano deve ser enfrentado pelo aprendizado humano, ou que Satanás deve expulsar Satanás. Não. Levante a serpente de bronze onde quer que as serpentes de fogo estejam mordendo as pessoas, e os homens olharão para ela e viverão. Traga as crianças para fora, segure-as e vire seus olhinhos para o remédio divinamente ordenado, pois ainda há vida em um olhar, vida contra os vários venenos da serpente que agora estão envenenando o sangue dos homens. Afinal, não há cura para a meia-noite, exceto o sol nascente, nenhuma esperança resta para o mundo escuro, mas naquela luz que ilumina todo homem. Brilhe, ó sol da justiça, e a névoa, a nuvem e a escuridão devem desaparecer. Irmãos, mantenham os planos apostólicos e tenham certeza do sucesso apostólico. Preguem a Cristo, preguem a palavra na estação e fora de estação, e ensinem às crianças. Um dos principais métodos de Deus para preservar seus campos de joio é semeá-los cedo com trigo. Sobre isso falarei esta manhã, conforme o Espírito Santo me ajudar. Ao traçar a obra graciosa de Deus sobre o coração de Timóteo, sobre outros que são favorecidos como ele, notarei que esta obra começou com a instrução inicial. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Em segundo lugar, foi vivificada e tornada eficaz pela fé salvadora. As Sagradas Escrituras que podem fazer você sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, notaremos que o efeito desse ensino inicial sobre Timóteo foi que ele criou um caráter sólido
e, além disso, que produziu grande utilidade. Primeiro, a obra da graça de Deus em Timóteo começou com a instrução precoce. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Observe o tempo para a instrução. A expressão desde uma criança pode ser melhor compreendida se a lermos. Desde uma criança muito pequena, ou como a versão revisada diz, desde um bebê. Não significa que uma criança ou jovem bem crescido, mas uma criança que está saindo da infância. Desde muito pequeno, Timóteo conhecia a Escritura Sagrada. Esta expressão é sem dúvida usada para mostrar que não podemos começar cedo demais a imbuir as mentes de nossos filhos com o conhecimento das Escrituras. Os bebês recebem impressões muito antes de estarmos cientes do fato. Durante os primeiros meses de vida de uma criança, ela aprende mais do que imaginamos. Logo, aprende o amor de sua mãe e sua própria dependência. E se a mãe for sábia, ela aprende o significado da obediência e a necessidade de render sua vontade a uma vontade superior. Esta pode ser a tônica de toda a sua vida futura, se aprender obediência e submissão cedo. Pode poupar 1000 lágrimas dos olhos da criança e outras tantas do coração da mãe. Perder-se um ponto de vista especial, quando até mesmo a infância é deixada sem cultura, as Sagrada Escritura podem ser aprendidas pelas crianças assim que forem capazes de entender qualquer coisa. É um fato muito notável que ouvi muitos professores afirmarem que as crianças aprenderão a ler a Bíblia melhor do que qualquer outro livro. Mal sei por quê. Pode ser talvez por conta da simplicidade da linguagem, e acredito que seja assim. Um fato bíblico frequentemente será compreendido quando um incidente da história comum foi esquecido. Há uma adaptação na Bíblia para seres humanos de todas as idades. Portanto, ela tem uma adequação para crianças. Cometemos um erro quando pensamos que devemos começar com outra coisa e levar a Escritura. A Bíblia é o livro para o pio do dia. Partes dela estão acima da mente de uma criança, pois estão acima da compreensão dos mais avançados entre nós. Há profundezas onde o Leviatã pode nadar, mas também há riachos nos quais um cordeiro pode vadear. Professores sábios sabem como conduzir seus pequenos para os pastos verdes ao lado das águas tranquilas. Eu estava notando, na vida daqueles homens de Deus cuja perda pressiona muito fortemente muitos de nossos corações, a saber, o conde de Shaftesbury, que suas primeiras impressões religiosas foram produzidas por uma mulher humilde. As impressões que o tornaram Shaftesbury, o homem de Deus e o amigo do homem, foram recebidos no berçário. O pequeno Lord Washley tinha uma enfermeira piedosa que lhe falava das coisas de Deus. Ele nos conta que ela morreu antes que ele tivesse 7 anos de idade, prova clara de que cedo na vida seu coração tinha sido capaz de receber o selo do Espírito de Deus e recebê-lo por humilde instrumentalidade. Abençoada entre as mulheres era aquela cujo nome não sabemos, mas que prestou serviço incalculável a Deus e aos homens por seu santo ensinamento da criança escolhida. Jovens enfermeiras, observem isso. Deem-nos os primeiros 7 anos de uma criança, com a graça de Deus, e podemos desafiar o mundo, a carne e o diabo, e arruinar essa alma imortal. Esses primeiros anos, enquanto o barro ainda é macio e plástico, vamos longe para decidir a forma do vaso. Não diga que seu ofício, você que ensina os jovens, é no mínimo inferior ao nosso, cujo negócio principal é com pessoas mais velhas. Não, você tem o primeiro deles e suas impressões, como vem primeiro, durarão por último. Oh, que elas sejam boas e somente boas. Entre os pensamentos que vêm a um velho antes de entrar no céu, os mais abundantes são aqueles que antigamente o visitavam, quando ele se sentava no colo de sua mãe. O que fez o Dr. Guthrie pedir um hino de bebê, quando ele estava morrendo, é apenas um instinto de nossa natureza que nos leva a completar o círculo dobrado das pontas da vida. As coisas infantis são mais queridas para a velhice. Nós nos livramos de uma parte da espiral que nos cerca e nos atrapalha, e voltamos novamente para nosso eu mais natural. E portanto as velhas canções estão em nossos lábios, e os velhos pensamentos estão em nossas mentes. Os ensinamentos de nossa infância deixam impressões nítidas na mente, que permanecem depois de 70 anos que se passaram. Vamos ver se tais impressões são feitas para o fim mais elevado. É bom notar a admirável seleção de instrutores. E não estamos perdidos em dizer quem instruiu o jovem Timóteo. No primeiro capítulo desta epístola, Paulo vai dizer:
trazendo à lembrança a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em teu avô Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Sem dúvida, a avó Lloyd e sua mãe Eunice se uniram para ensinar o pequeno. Quem deveria ensinar as crianças senão os pais? O pai de Timóteo era grego e provavelmente pagão, mas seu filho era feliz por ter uma avó venerável, muitas vezes a mais querida de todos os parentes de uma criança pequena. Ele também tinha uma mãe graciosa, uma vez uma judia devota, e mais tarde também uma cristã firmemente crente, que fazia do seu prazer diário ensinar a palavra do Senhor ao seu próprio filho querido. Ó, queridas mães, vocês têm uma confiança muito sagrada depositada em vocês por Deus. Ele, na verdade, disse a vocês: pegue esta criança e cuide deles para mim. Eu lhe darei seu salário. Vocês são chamadas para equipar o futuro homem de Deus, para que ele seja completamente provido para toda boa obra. Se Deus te poupar, você pode viver para ouvir aquele lindo menino falar para milhares, e você terá a doce reflexão em seu coração de que os ensinamentos silenciosos do berçário levaram o homem a amar seu Deus e servi-lo. Aqueles que pensam que uma mulher detida em casa por sua pequena família não estão fazendo nada, pensam o inverso do que é verdade. Dificilmente uma mãe piedosa pode deixar seu lar para um lugar de adoração, mas não sonhe que ela está perdida para o trabalho da igreja. Longe disso, ela está fazendo o melhor serviço possível para seu Senhor. Mães, o treinamento piedoso de sua prole é seu primeiro e mais urgente dever. Mulheres cristãs, ao ensinar a Escritura Sagrada às crianças, estão cumprindo sua parte para o Senhor, assim como Moisés ao julgar a Israel, o Salomão ao construir o templo. Hoje em dia, uma vez que o mundo tem, felizmente, tão poucas mães e avós cristãs, a igreja achou sensato suplementar a instrução do lar com o ensinamento mantido sobre sua asa adotiva. Aquelas crianças que não têm pais, a igreja toma sobre seu cuidado materno. Eu considero isso uma instituição muito abençoada. Sou grato por muitos de nossos irmãos e irmãs que dedicam seus dias de sábado e muitos deles uma parte considerável de suas noites da semana também, ao ensino dos filhos de outras pessoas que de alguma forma crescem para serem muitos seus. Eles se esforçam para desempenhar os deveres de pais e mães, pelo amor de Deus, para com aquelas crianças que são negligenciadas por seus próprios pais, e nisso elas se saem bem. Que nenhum pai cristão caia na ilusão de que a escola dominical tem a intenção de aliviá-los de seus deveres pessoais. A primeira e mais natural condição das coisas é que os pais cristãos treinem seus próprios filhos na educação e administração do Senhor. Que as santas avós e as mães graciosas com seus maridos cuidem para que seus próprios meninos e meninas sejam bem ensinados no livro do Senhor. Onde não há tais pais cristãos, é bem e sabiamente feito que pessoas piedosas intervenham. É uma obra cristã quando outros assumem o dever que os praticantes naturais deixaram de fazer. O Senhor Jesus olha com prazer para aqueles que alimentam seus cordeiros e amamentam seus bebês, pois não é sua vontade que nenhum desses pequeninos pereça. Timóteo teve o grande privilégio de ser ensinado por aqueles cujo dever natural é esse. Mas onde esse grande privilégio não pode ser desfrutado, vamos todos, como Deus nos ajudará, tentar compensar as crianças pela terrível perda que elas suportam. Venham à frente, homens e mulheres fervorosos, e santifiquem-se para este serviço alegre. Observe o assunto da instrução. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Ele foi levado a tratar o livro de Deus com grande reverência. Eu enfatizo essa palavra, Escritura Sagrada. Um dos primeiros objetivos da escola sabatina deve ensinar às crianças grande reverência por essa Escritura Sagrada, essa Escritura inspirada. Os judeus estimavam o Antigo Testamento além de todo preço, e embora infelizmente muitos deles tenham caído em uma reverência supersticiosa pela letra e perdido o espírito dela, ainda assim eles eram muito louváveis por sua profunda consideração pelos oráculos divinos. Especialmente esse sentimento de reverência é necessário hoje em dia. Eu encontro homens que têm visões estranhas, mas não me importo nem a metade com suas visões, nem com a estranheza delas. Como me importo com algo que espio por trás desse pensamento novo, quando descubro que se eu provar que suas visões são antibíblicas, ainda assim não provei nada a elas, pois eles não se importam com a Escritura, então descobri um princípio muito mais perigoso do que meros erros doutrinários.
Essa indiferença às Escrituras é a grande maldição da igreja nesta hora. Podemos ser tolerantes com opiniões divergentes, desde que percebamos uma intenção honesta de seguir o livro de estatuto. Mas, se chegar a isso, que o próprio livro é de pequena autoridade para você, então não precisamos de mais discussões. Estamos em campos diferentes. Quanto mais cedo reconhecemos isso, melhor para todas as partes envolvidas. Se quisermos ter uma igreja de Deus na terra, as Escrituras devem ser consideradas sagradas e reverenciadas. Essas Escrituras foram dadas por inspiração sagrada e não são o resultado de muitos obscuros e mitos de tradições duvidosas. Nem chegaram até nós pela sobrevivência do mais apto como um dos melhores livros humanos. Deve ser dado aos nossos filhos e aceito por nós, mesmo como uma revelação infalível do Deus Santíssimo. Dê muita ênfase a isso. Diga aos seus filhos que a palavra do Senhor é uma palavra pura, como prata provada em uma fornalha de terra purificada 7 vezes. Que sua estima pelo livro de Deus seja elevada ao ponto mais alto. Observe que Timóteo foi ensinado não apenas a reverenciar as coisas sagradas em geral, mas especialmente a reconhecer as Escrituras. O ensinamento de sua mãe e avó era o ensinamento da Sagrada Escritura. Suponha que reunirmos as crianças nos dias de sábado e então as divirtamos e façamos com que as horas passem agradavelmente, ou as instruamos como fazemos nos dias de semana, nos elementos de uma educação moral. O que fazemos? Não fizemos nada digno no dia ou da Igreja de Deus. Suponho que sejamos particularmente cuidadosos em ensinar as crianças as regras e regularmente de nossa própria igreja e não as levemos à Escritura. Suponhamos que levemos diante deles um livro que é estabelecido como padrão de nossa igreja, mas não nos detemos na Bíblia. O que fizemos? O padrão acima mencionado pode ou não estar correto. Podemos, portanto, ter ensinado a verdade aos nossos filhos, ou ensinando-lhes o erro. Mas se nos mantivermos na Sagrada Escritura, não podemos nos afastar. Com tal padrão, sabemos que estamos certos. Este livro é a palavra de Deus e se o ensinamos aquilo que o Senhor aceitará e abençoará. Ó, queridos professores, falo aqui comigo também, que nosso ensino seja cada vez mais bíblico. Não se preocupem se nossas classes esquecem o que dizemos, mas orem para que se lembrem do que o Senhor diz, que as verdades divinas sobre o pecado, a justiça e o julgamento vindouro sejam escritas em seus corações, que as verdades reveladas sobre o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo nunca sejam esquecidas por eles, que eles conheçam a virtude e a necessidade do sangue expiatório de nosso Senhor, o poder de sua ressurreição e a glória de sua segunda vinda. Que as doutrinas da graça sejam gravadas como com uma caneta de ferro em suas mentes e descritas com a ponta de uma diamante em seus corações, para nunca serem apagadas. Irmãos, se pudermos garantir isso, não teremos vivido em vão. A geração que agora governa parece inclinada a se afastar da verdade eterna de Deus, mas não nos desesperaremos se o Evangelho for impresso na memória da raça sem ascensão. Mais uma vez sobre este ponto, parece que o jovem Timóteo foi ensinado quando criança que o ensino foi eficaz. Você conhece a Sagrada Escritura, diz Paulo. É muito dizer de uma criança que ela conhece a Escritura Sagrada. Você pode dizer, eu ensinei a Sagrada Escritura às crianças, mas que elas as conheceram é outra coisa bem diferente. Todos vocês que são adultos conhecem as Escrituras? Eu temo que, embora o conhecimento em geral aumente, o conhecimento das Escrituras é muito raro. Se fizéssemos um exame agora, temos que alguns de vocês dificilmente brilhariam nas listas no final. Mas aqui estava uma criança que conhecia a Sagrada Escritura, ou seja, ele tinha um conhecimento notável dela. As crianças podem obter isso, não é de forma alguma uma conquista impossível. Deus abençoe seus esforços, queridos amigos. Seus filhos podem conhecer todas as Escrituras que são necessárias para a sua salvação. Eles podem ter uma ideia tão verdadeira do pecado quanto sua mãe tem. Eles podem ter uma visão tão clara da expiação quanto sua avó pode ter. Eles podem ter uma fé tão distinta em Jesus quanto qualquer um de nós pode ter. As coisas que contribuem para a nossa paz não exigem longa experiência para nos preparar para recebê-la. Elas estão entre as simplicidades do pensamento. Pode correr aqueles que a lê, que uma criança pode lê-las assim que puder correr. A opinião de que as crianças não podem receber toda a verdade do Evangelho é um grande erro, pois sua condição infantil é uma ajuda e não um obstáculo.
Os mais velhos devem se tornar como crianças antes de poderem entrar no reino. E estabeleça uma boa base com as crianças. Não deixe que o trabalho da escola dominical seja arrastado nem feito de forma desleixada. Deixe as crianças conhecer a Sagrada Escritura, que a Sagrada Escritura sejam consultadas em vez de qualquer livro humano. Nosso segundo ponto era que esta obra fosse vivificada por uma fé salvadora. As Escrituras não salvam, mas são capazes de tornar um homem sábio para a salvação. As crianças podem conhecer as Escrituras e ainda assim não serem filhos de Deus. A fé em Jesus Cristo é a graça que traz salvação imediata. Muitas crianças queridas são chamadas por Deus tão cedo que não conseguem dizer precisamente quando foram convertidas, mas assim foram convertidas. Elas devem ter passado da morte para a vida em algum momento. Você não poderia ter dito esta manhã pela observação o momento em que o sol nasceu, mas ele nasceu. E houve um momento em que ele estava abaixo do horizonte e outro momento em que ele havia subido acima dele. Um momento, quer vejamos ou não, em que uma criança é realmente salva é quando ela crê no Senhor Jesus Cristo. Talvez por anos Lloyd e Eunice estivessem ensinando o Antigo Testamento a Timóteo, enquanto elas próprias não conheciam o Senhor Jesus. E se assim fosse, elas estavam ensinando a ele o tipo sem o antitipo, os enigmas sem as respostas. Mas era um bom ensino para tudo isso, já que era toda a verdade que elas então conheciam. Quão mais feliz, no entanto, é nossa tarefa, já que somos capazes de ensinar sobre o Senhor Jesus tão claramente, tendo o Novo Testamento para explicar o Antigo. Não podemos esperar que ainda mais cedo na vida do que Timóteo, nossos queridos filhos possam captar o pensamento de que Cristo Jesus é a soma e a substância da Sagrada Escritura, e assim, pela fé nele, possam receber poder para se tornarem filhos de Deus? Menciono isso por mais simples que seja, porque quero que todos os professores sintam que se seus filhos ainda não conhecem toda a doutrina da Bíblia, e se há certas verdades mais elevadas ou mais profundas que suas mentes ainda não compreenderam, ainda assim as crianças são salvas, que são sábias para a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. A fé no Senhor Jesus, como ele é estabelecido na Escritura, certamente salvará. Se você crê de todo o seu coração, você pode, diz Filipe ao eunuco, e dizemos o mesmo a todas as crianças. Você pode confessar sua fé se tiver alguma fé verdadeira em Jesus para confessar. Se você crê que Jesus é o Cristo e assim coloca a sua confiança nele, você é tão verdadeiramente salvo como se os cabelos grisalhos adornassem sua testa. Observe que por esta fé em Cristo Jesus, continuamos e avançamos na salvação. No momento em que cremos em Cristo, somos salvos, mas não somos imediatamente tão sábios quanto podemos ser e esperamos ser. Podemos ser, por assim dizer, salvos de forma não inteligente, quero dizer, é claro, comparativamente, mas é desejável que sejamos capazes de dar uma razão para a esperança que está em nós e assim ser sábios para a salvação. Pela fé, as crianças se tornam pequenos discípulos e, pela fé, elas progridem para se tornarem mais proficientes. Como devemos prosseguir para a sabedoria? Não abandonando o caminho da fé, mas mantendo a mesma fé em Cristo Jesus, pela qual começamos a aprender. Na escola da graça, a fé é a grande faculdade pela qual fazemos avanço na sabedoria. Se pela fé você foi capaz de dizer A, B e C, deve ser pela fé que você continuará a dizer D, E e F, até chegar ao fim do alfabeto e ser um especialista no livro da sabedoria. Se pela fé você pode ler no livro de soletrada a fé simples, pela mesma fé em Cristo Jesus você deve continuar lendo os clássicos da plena certeza e se tornar um escriba bem instruído nas coisas do reino. Portanto, mantenha-se próximo da prática da fé, do qual muitos estão se afastando. Nestes tempos, os homens procuram progredir pelos que chamam de pensamento, com a qual querem dizer imaginação e especulações vãs. Não podemos avançar um passo pela dúvida. Nosso único progresso é pela fé. Não existem coisas como degraus de nosso eu morto, a menos que de fato sejam degraus para a morte e a destruição. Os únicos degraus para a vida e o céu podem ser encontrados na verdade de Deus revelada à nossa fé. Acredite em Deus e você terá progredido. Então vamos orar por nossos filhos para que eles possam constantemente conhecer e crer mais e mais, pois a Escritura é capaz de torná-los sábios para a salvação.
mas somente pela fé que está em Cristo Jesus. A fé é o resultado a ser almejado, fé no Salvador designado, fé ungido e exaltado. Este é a ancoradouro para o qual levaríamos esses pequenos navios, pois aqui eles permanecerão em perfeita segurança. Observe que o texto nos dá uma indicação clara de que pela fé o conhecimento se transforma em sabedoria. Extremamente prática é a diferença entre o conhecimento e sabedoria. Veja no texto: desde criança você conhece, mas é a fé, somente a fé que transforma esse conhecimento em sabedoria. E assim as Escrituras Sagradas são capazes de tornar sábio para a salvação. Conhecimento é poder, mas sabedoria é a aplicação desse poder para fins práticos. Conhecimento pode ser ouro em barras, mas sabedoria é o ouro cunhado, adequado para a circulação entre os homens. Você pode dar conhecimento aos seus filhos sem que eles tenham fé, mas eles devem ter fé dadas a eles pelo Espírito Santo antes que esse conhecimento possa se tornar sabedoria. O conhecimento da Escritura é sabedoria quando influencia o coração, quando governa a mente, quando afeta a vida diária, quando santifica o espírito, quando renova a vontade. Ó professores, orem por seus queridos filhos para que Deus lhe dê fé em Cristo Jesus, para que o conhecimento que vocês lhe deram se transforme em sabedoria. Vá o mais longe que puder com o ensino, mas sempre clame poderosamente ao Senhor, para que seu Espírito Santo possa operar a regeneração, criar fé, transmitir sabedoria e dar salvação. Aprenda mais uma vez que a fé encontra a sua sabedoria no uso do conhecimento conferido pelas Escrituras. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé. A fé nunca encontra sua sabedoria nos pensamentos dos homens, nem em revelações fingidas, mas ela recorre aos escritos inspirados para sua orientação. Este é o poço do qual ela bebe, o maná do qual ela se alimenta. A fé toma o Senhor Jesus como sua sabedoria. O conhecimento de Cristo é para ela a mais excelente das ciências. Ela pergunta apenas: o que está escrito? E quando essa pergunta é respondida, suas dificuldades terminam. Eu sei que não é assim com esta era descrente, e é isso que me faz chorar e lamentar. Ai de uma igreja que rejeita o testemunho do Senhor. Quanto a nós, obedecemos a palavra do Senhor, e dela não nos moveremos 1 centímetro. Vejam então, meus ouvintes, o que é desejado para todos vocês que não são convertidos. As Escrituras Sagradas devem ser o meio de sua salvação pela fé. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia, pesquise a Bíblia, e ainda assim isso por si só não salvará. O que nosso próprio Senhor disse: vocês examinam a Escritura, porque pensam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não queiram vir a mim para ter vida. Se você não vier a Jesus, perderá a vida eterna. Examinar a Escritura pode torná-lo sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus, mas não sem essa fé. Orem, vocês, professores da escola dominical, para que vejam essa fé operada nas crianças e a quem ensinam. Que base abençoada para a fé será seu ensino das Escrituras Sagradas, mas nunca o confunda com o edifício em si, que é a semente da fé. Terceiro ponto. O tempo me falta, não posso me deter como faria em outros pontos, mas peço que você observe em terceiro lugar que a instrução sólida na Sagrada Escritura, quando estimulada por uma fé viva, cria um caráter sólido. O homem que desde criança conhece a Escritura Sagrada, quando obtém fé em Cristo, será fundamentado e estabelecido nos princípios permanentes da imutável Palavra de Deus. Gostaria que fosse assim com a maioria daqueles que professam e se acham cristãos. Nestes dias estamos cercados por mentes instáveis, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Estas são levadas por todo vento de doutrina. Quantos professores eu conheci que vão a um local de culto e ouvem uma forma de doutrina e aparentemente a aprovam porque o pregador é um homem inteligente. Eles ouvem um ensinamento oposto e estão igualmente em casa porque novamente é um homem inteligente. Eles se juntam a uma igreja e você pergunta a eles: você concorda com as visões daquela comunidade? Eles não sabem nem se importam com quais sejam essas visões. Uma doutrina é tão boa quanto outra para eles. Seu apetite espiritual pode desfrutar de sabão e manteiga. Eles podem digerir tijolos e pão. Esses avestruzes religiosos têm um poder maravilhoso de engolir tudo. Eles não têm discernimento espiritual nem apreciação da verdade. Eles seguem qualquer pessoa inteligente
e com isso provam que não são ovelhas do pasto de nosso Senhor, de quem está escrito: não seguirão o estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Desejamos construir uma igreja com aqueles que sabem o que sabem e podem dar razão para o que acreditam. A grande razão do verdadeiro crente para a sua fé está escrito: Cristo, nosso Mestre, enfrentou o tentador no deserto com está escrito. Embora ele próprio fosse inspirado, seus ensinamentos estavam cheios do Antigo Testamento. Ele estava sempre citando as palavras do livro inspirado e nisso nos dando um exemplo. Se você e eu quisermos lutar com Satanás e com o mundo mal, para vencer no conflito, devemos tomar cuidado para tomar nossa posição direta e firmemente nas Escrituras. Vamos tratar nosso oponente com rajadas de Escritura. Vamos atirar, queimar roupa com o texto sagrado. Esses são argumentos que ferem e matam. Nossos próprios raciocínios são meros pautes de papel, mas as provas bíblicas são balas de aço. Nossos oponentes acharão inútil tentar nos afastar da velha fé quando perceberem que não nos moveremos um centímetro da Sagrada Escritura. Somos a prova de bombas quando nos abrigamos sobre a palavra do Senhor. A astúcia astuta dos enganadores é frustrada pela simplicidade clara de assim diz o Senhor. Aqueles que conhecem a Escritura e, portanto, acreditam em Jesus, são sustentados por um conhecimento pessoal dos fundamentos de sua fé. Desde criança você conhece a Sagrada Escritura. Elas não foram tratadas com a reverência ignorante, mas com a homenagem inteligente. Quanto o desejo de cada um de vocês seja um estudante pessoal da Sagrada Escritura. Precisamos conhecê-la por nós mesmos, aprendendo-nos pessoalmente como uma revelação para si mesmo. O homem piedoso a ama, a estuda, a sente, vive e, portanto, a conhece. Por esse meio, ele se torna independente de outros homens. Paulo deve morrer. Pobre Timóteo. Sim, será pobre Timóteo. Se ele carrega a sua fé no seio de Paulo e não tem nenhum em seu próprio coração. Mas a Bíblia de Timóteo não vai morrer. O conhecimento de Timóteo da Escritura não vai ser tirado dele, nem o Espírito Santo está prestes a se afastar dele. Olhe para algumas de suas nossas igrejas. Enquanto um ministro do Evangelho, bem instruído, lidera o caminho, os irmãos permanecem em sua firmeza. O bom homem morre. E onde está a igreja? Sem dúvida. Aqueles que são instruídos nas Escrituras permanecem em seus lugares, mas os mais ignorantes são espalhados como palha. Há números agora nesta parte de Londres vagando por aí, que antes eram zelosos pela fé, mas agora são quase indiferentes a ele. Não mencionarei nomes, mas poderia fazê-lo prontamente. Quero dizer, os nomes de irmãos estimados que reuniram um fervoroso seguidor ao seu redor, mas eles se foram. E com sua partida, muitos de seus seguidores também se foram com ele. Temo que não poderia ter havido um conhecimento sólido da palavra, ou essas pessoas teriam sobrevivido à grande perda de seu mestre. Ou ter uma boa edificação pessoal sobre a sólida palavra de Deus. Então você saberá o que sabe, e se apegará a isso, e não haverá como se afastar dos padrões da fé. Eu trabalho por isso entre vocês, e oro para que eu não trabalhe em vão. O homem que aprendeu a Escritura desde a juventude está ancorado pela influência divina daquela Escritura. Ela operou tanto sobre ele que ele conhece por si mesmo seu poder divino. Ele conhece a diferença entre a verdade e o erro pelo efeito produzido em seu coração e vida. Sem qualquer ostentação, ele é capaz de discernir entre coisas que diferem, porque sobre a verdade da Escritura há uma unção estranha e misteriosa que não acompanha os ensinamentos dos homens mais eruditos. Não posso explicar a você o que é essa unção, mas todo filho de Deus a conhece. Quando leio um texto da Escritura, mesmo que eu não saiba o que é um texto da Escritura de memória, percebo sua origem divina imediatamente por uma influência mística que ele exerce sobre meu coração. As passagens mais marcantes de qualquer sermão são textos bem colocados. Uma frase da boca de Deus terá mais poder permanente sobre um homem cristão do que a melhor composta da declaração humana. A palavra de Deus é viva e poderosa e tem o poder de entrar no coração, além de qualquer outra palavra. As palavras da Bíblia atingem e aguardam, elas entram e permanecem. Aquele que foi ensinado na Escritura, mergulhado na Escritura, saturado na Escritura, está consciente de sua influência penetrante. Isso lhe dá permanência de convicção. Como a tinta carmesim no tecido, a tonalidade da Escritura não deve ser retirada da alma quando uma vez fixadas ali. Ela é tingida intrinsecamente, entra na própria natureza do homem. A verdade bíblica influencia seus pensamentos, palavras e ações. Ela é onipresente. Ele começa a comer, beber e dormir a Sagrada Escritura. O
coração do homem está fixo em Deus, fixo na verdade, fixo na vida santa. Ele permanecerá firme, por mais maus que sejam os dias. Embora todos os outros devam apostatar, este homem não pode, pois a palavra divina pela fé o ligou ao altar do Senhor, e na verdade ele viverá e morrerá. Acontecerá o que acontece. Além disso, um homem que já foi ensinado nas Escrituras e cuja alma o Espírito abençoou esse ensinamento, veio a se render à supremacia da Escritura, e isso deve operar para a formação de seu caráter. Confesso que às vezes me deparo com um texto que não concorda à primeira vista com outros ensinamentos das Escrituras que já recebi. Isso me assusta no momento, mas uma coisa está decidida em meu coração, a saber, que seguirei as Escrituras onde quer que elas me levem e que renunciarei à opinião mais querida em vez de moldar um texto ou alterar uma sílaba do livro inspirado. Não é meu fazer a palavra de Deus consistente, mas acreditar que é assim. Quando um texto fica mais no meio da estrada, não dirijo mais. Os romanos tinham um deus que chamavam de Terminus, que era o deus dos marcos. A Sagrada Escritura é meu marco sagrado e ouço uma voz que me ameaça com a maldição se eu removê-lo. Às vezes digo a mim mesmo, não pensei que essa verdade fosse tão justa, mas como é, devo me curvar. É um tanto estranho para minha teoria, mas devo alterar meu sistema, pois a Escritura não pode ser quebrada. Seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Queremos que nossos filhos tenham essa profunda reverência pela Escritura, assim como nós a temos. Lá está a caneta externa, escrevo. Nós a aceitamos. Se Deus disse isso, não temos desejo de questioná-lo, para que a Escritura não nos diga, não, mas, ó homem, quem és tu que replicas contra Deus? Devemos nos curvar diante da infalibilidade do Espírito Santo e dizer, Senhor, ensina-me o que isso significa. O que eu não sei, ensina-me a ti. Aquele que percorre o mundo com uma intensa reverência pela Escritura será um homem de fato. O Senhor cumprirá nele essa palavra, ao que me honra, honrarei. Anjos e homens em breve reverenciarão o homem que reverencia a palavra de Deus. Alimente sua mente com o pulso da Escritura, e como Daniel e seus companheiros, seu semblante parecerá mais belo e mais gordo em carne do que todas as crianças que comem a porção da carne do rei das mesas filosóficas do mundo. Enquanto isso, eu também diria que esse tipo de instrução manterá um homem firme contra as diferentes seduções da época. Aqui eu entro em um local de culto e vejo uma linda casinha de bonecas no outro extremo, e as pessoas estão se curvando diante de algumas flores de papel e castiçais. Ao redor do edifício, vejo imagens de virgens e santos, mas aquele que leu a sua Bíblia não entra nessa idolatria moderna. Um padre disse uma vez a um pobre irlandês, não haverá nada de bom em sua leitura da Bíblia. Ora, respondeu o homem, está escrito, pesquise as Escrituras. Por favor, Sua Reverência, eu estava apenas lendo. Você deve ler para seus filhos, e os padres não têm filhos. Como pode explicar isso? Ah, respondeu o padre, pessoas como você não conseguem entender o livro. Bem, disse o homem, se eu não conseguir entender, não me fará mal, e se eu puder entender, me fará um grande bem. Exatamente isso. A Bíblia é um livro muito perigoso para a superstição, mas para nada mais. Espalhem-na então aos ventos do céu e leem-na cada um de vocês, a lei e ao testemunho. Se não falamos de acordo com esta palavra é porque não há luz em nós. Aquele que se apega à Bíblia estará igualmente livre dos perigos do racionalismo, que agora são tão abundantes, se manterá limpo dos delírios da anarquia que agora soa como os gritos de dragões dos lugares escuros da terra. As pessoas estão começando a esquecer o mandamento, não furtarás, e estarão planejando vários métodos de roubo político, pelas quais os fundamentos da sociedade serão abalados. O amor à Sagrada Escritura será a âncora do Estado, bem como da Igreja. Se os homens estiverem completamente fundamentados na Sagrada Escritura, passaremos por mudanças políticas com grande vantagem, mas se não, a maldade se formando. Esse livro é a pedra angular de nossa esperança futura. Quarto ponto. Agora, por último, assim como esse ensinamento inicial cria um caráter sólido e fino, ele produzirá grande utilidade. Não direi nada mais do que isso. Assim, Timóteo se tornou, acima de todos os outros, um companheiro escolhido para Paulo, alguém a quem Paulo olhava com amor e lembrava com alegria. Companheiros para apóstolos devem ser produzidos apenas na escola sagrada da Escritura. Aqueles que comungaram com Moisés, Davi e os profetas
são adequados para se associarem a um apóstolo. É algo para produzir de uma criança um companheiro para um servo veterano de Deus vivo. Deixe um homem de Deus ficar lado a lado com um jovem que conhece a Escritura e ele se sente: esta é uma companhia adequada para mim. Paulo, desgastado por anos de perseguição, acaricia sua barba grisalha e seus olhos brilham de alegria ao olhar para aquele jovem Timóteo. O que há nele mais do que em qualquer outro? Ora, apenas que ele conhece a Escritura, e elas o tornaram sábio para a salvação. Havia sem dúvida bons jovens que se gloriavam em preferir o pensamento avançado dos filósofos aos ensinamentos estereótipos da Escritura. Mas se tivéssemos começado a falar com o apóstolo sobre sua nova teoria, Paulo os teria dispensado com palavras de advertência. Ele não sabia nada sobre eles ou sobre seu outro evangelho, exceto que eles o incomodavam e as igrejas. Sem um treinamento bíblico, um convertido não tem coragem, nem espinha dorsal, nem alma nele. Mas quando Paulo olhou para um jovem gracioso que conhecia as Escrituras e se apegavam a ela, ele lhes agradeceu a Deus e tomou coragem. Este jovem se tornou um ministro e um evangelista. Ele era um pregador de tal tipo que deveríamos ter ficado felizes em ouvi-lo. Deus nos envie muitos assim. Talvez pudéssemos ter dito: as opiniões do jovem eram um tanto grosseiras e suas expressões eram um tanto rudes, mas podemos suportar isso de um homem tão jovem. Por outro lado, que riqueza de escritura havia nele, que profundidade de pensamento. Você não notou que ele não tinha lido uma dúzia de frases antes de citar uma escritura? E quando ele veio para provar seu ponto, ele não deu meia dúzia de argumentos racionalistas, mas ele trouxe uma única palavra do Senhor, e o ponto foi resolvido. Você deve concordar com um homem que está em casa com sua Bíblia. Este é o tipo de pregador do qual precisamos mais. Instrua bem seus filhos, amados professores, para que eles também se tornem professores das Escrituras no devido tempo. Timóteo se tornou, também, um grande campeão da fé. Ele se apresentou e, no meio de todos aqueles que estavam pregando falsa doutrina, ele permaneceu firme até o fim. Firme, inabalável, corajoso, porque quando criança ele conhecia a Escritura. Ó, professores, vejam o que vocês podem fazer. Em suas escolas estão nossos futuros evangelistas. Naquela classe infantil está um apóstolo para alguma terra distante. Pode vir sobre sua mão de treinamento, minha irmã, um futuro pai em Israel. Virão sobre seu ensino, meu irmão, aqueles que devem carregar as bandeiras do Senhor no meio da briga. As eras olham para você cada vez que sua classe se reúne. Ó, que Deus os ajude a fazer bem a sua parte. Oramos com um só coração e uma só alma, para que o Senhor Jesus Cristo esteja com nossas escolas dominicais desde hoje até que Ele venha. Amém e amém.